de um menino introvertido, solitário e que perdeu sua mãe de forma precoce a um dos maiores escritores da comunidade cristã. Entenda hoje a história de C.S. Lewis. C.S. Lewis nasceu em 1898, em Belfast, Irlanda, durante o ápice do movimento protestante em sua região, que hoje é a Irlanda do Norte, o que influenciou nas suas convicções desde cedo. Ele sempre se interessava por leitura. Ele e seu irmão, Warne, se escondiam no sótão de sua casa, apreciavam as paisagens irlandesas, que Lewis deixa bem claro que é muita inspiração para os livros dele. Sim. E eles se afundavam na leitura. Eles amavam esse universo. E viajavam na mente, né? Eles criavam contos nas suas cabeças. O seu pai era um advogado muito bem sucedido e tinha uma biblioteca imensa na sua casa. A gente consegue ver que a influência dos livros veio diretamente do pai. E sua mãe, Florence, a gente chama ela de Flora, né? Flora Lewis, era filha de clérigos. Isso. Então, Flora Lewis, ela era filha de clérigo, né? O pai dela era ali da igreja, né? Protestante. Então, ele já tinha essa influência da mãe e do movimento todo que acontecia na época naquele lugar. Flora Lewis, ela estava à frente do seu tempo, porque naquele tempo não era muito comum as mulheres estudarem. E ela estava estudando, né? Nesse tempo. Ela tirou first class em lógica, na faculdade que ela estava, e second class em matemática. Então, ele, além de ter a influência do pai, que lia muitos livros, ele tinha também a influência da mãe, que também era muito intelectualizada, e também a gente consegue sentir um pouquinho do Lewis, essa lógica que veio da mãe dele nos livros dele, que às vezes tem algumas partes que não são tão fáceis de interpretar, porque ele era muito lógica, né? Ele é muito lógico, os livros dele. Então, além de lógica, ele tem também um jeito de escrever muito formal, porque ele era muito intelectualizado, então ele teve muito acesso à educação, a professores somente para ele, né, direcionado para ele, então ele escreve também dessa forma super formal que não são todas as pessoas que conseguem entender. Até no livro Banco dos Réus, né, que ele escreveu, ele disse que uma coisa que ele sentia um pouco era de não ter escrito numa forma mais informal e que pudesse abranger e outras pessoas poderem ter acesso a interpretar a obra dele. Então, sobre a Flora, é isso. Agora o Moisés vai falar um pouquinho sobre o irmão dele. Ele e o irmão dele, o Warne, eram melhores amigos. As evidências que a gente tem apontam que Lewis e Warne eram bem introvertidos, né, na deles. E realmente, além de serem irmãos, eles eram um melhor amigo um do outro. A maior companhia que eles tinham. Então, os dois compartilhavam dessa ficção por livros. E eles estavam sempre juntos. Eles eram inseparáveis. É verdade. Eram mais do que irmãos normais, né? Eram amigos. Até que seu pai, Albert, decidiu, em 1905, quando Warne completou 9 anos de idade, que o melhor era fazer, na cabeça dele, pelo menos, era mandar ele para um internato em Watford, coisa que já estava ficando assim como uma moda, assim, na época. Ali mostra no livro que a gente está lendo sobre a biografia de C.S. Lewis, de Alistair McGrath. Ele ficou sozinho, né? Ele perdeu não só o irmão dele, mas o melhor amigo que ele tinha, a maior companhia. Isso aí. E então ele estava muito triste, né, nesse momento. E já não bastasse essa tristeza, que foi de perder o amigo e o irmão ao mesmo tempo, ele perdeu também a mãe alguns meses depois. Então e não foi uma coisa muito fácil, não é fácil para ninguém, mas ele tinha somente a mãe, porque o pai dele era muito bravo, muito irado, irritava-se facilmente, não tinha essa empatia de lidar com o filho, sabe? Então a mãe dele representava muito para ele, quase que tudo, assim, naquele momento que ele tinha perdido o irmão. E a mãe dele era muito carinhosa, tratava com muito amor, então ela fez uma base ali de educação, de princípios, de criação no Lewis, que foi tremenda, assim. A gente vê até hoje reverberar o trabalho da Flora Lewis nas obras de Lewis, né? Então já vê umas raízes bem profundas da mãe dele, do carinho. Então ele perdeu o chão quando a mãe dele morreu, ele ficou muito triste. E nesse momento de tanta tristeza, de profunda tristeza,
que isso marcou a vida dele, ele vai falar nas obras também, vai aparecer. É o pai dele que, ao invés de dar um amor, carinho, um tempo e cuidar dos filhos, né, chamar eles para dar essa atenção devido à perda da mãe, o pai dele, achando que ia ser a melhor coisa, mas foi péssima coisa que ele escolheu, ele mandou então o C.S. Lewis com 9 anos de idade para um internato. E essa foi a pior experiência da vida dele, né? Além de ser afastado de sua mãe, de seu irmão, agora ele também foi afastado das lindas paisagens da Irlanda que ele tanto admirava e de sua casa. Ele foi para o internato também, o pai dele despachou ele para lá, para o mesmo internato em que o seu irmão, o Arne, tivera estudado 2 anos antes que ele. Eu vou ler aqui um trechinho do livro. Seu irmão já havia estudado ali 2 anos e se adaptado ao brutal regime escolar com relativa facilidade. Lewis, que tinha pouca experiência no mundo fora do carinhoso casulo de Little Lee, que foi o jeito que ele apelidou a cidade dele de Belfast, ficou chocado com a brutalidade de Capron e mais tarde atribuiu à escola o apelido de Belsen, numa referência ao infame campo de concentração nazista do mesmo nome. Então, até nas obras dele, ele dá mais ênfase ao quanto ele odiou o internato do que a guerra. Isso. Então, foi uma experiência horrível para ele. E havia relatos de bullying, de trotes e até favores sexuais envolvendo os novos alunos. E isso só reforçou aquela personalidade mais triste, introvertida e solitária dele. Agora a vida de Lewis vai dar uma melhorada. Dos anos de 1914 a 1917, ele teve uma tutoria particular com um professor chamado Kirkpatrick. Isso. Então, apesar dos grandes erros do pai dele, Albert, isso foi uma tomada de decisão muito sábia e que melhorou muito a vida do Lewis. Por um lado, porque ele era ateu, então, ao mesmo momento que ele ensinou muitas coisas para o Lewis, aprendeu grego e outras línguas, assim, muito inteligente mesmo. E ele estava com a pessoa certa também, porque o Lewis, como ele estava tão triste e já tinha sofrido tanto, ele devorava os livros, ele aprendia novas línguas com muita facilidade. Ele queria muito, ele tinha sede de conhecimento. Porém, esse tutor era ateu. Então, ele também ensinou para o Lewis os argumentos do ateísmo, o que Lewis aceitou, e Lewis se converte ao ateísmo então, né? Tem até esse livro que a gente tá lendo, que é Do Ateísmo às Crônicas de Nárnia, né? Uma biografia do C.S. Lewis. Então, nesse momento, ele se converte ao ateísmo. Por toda a situação que ele perdeu a mãe, ele perdeu a base dele, né? Tava nesse momento triste, sofreu muito no internato, né? Tanto que ele deu o nome, apelidou o internato com o mesmo nome do campo de concentração, né? Então, imagine o quanto foi sofrido para ele. Então, essa é uma parte legal que ele se encontra aqui com esse professor. Esse professor dá toda a atenção e atende ele, somente ele faz essa tutoria, né, para o C.S. Lewis. Na história de C.S. Lewis, há um fato muito importante a ser contado, que acontece em 1916, quando ele tem um batismo da imaginação, pode-se dizer assim, devido a um livro que ele leu do autor George MacDonald. O livro se chamava Fantastics. Então esse George MacDonald, ele era da igreja anglicana. Então aqui a gente tem o primeiro contato segundo contato, daria pra dizer, porque o primeiro foi com a mãe dele, né? Que fez todo o trabalho. Então aqui ele tem um segundo contato com alguém que vai falar de Deus, né? Ele comenta nas obras dele que o que começou a deixar ele meio um ponto de interrogação na mente dele era quantos intelectuais, pessoas inteligentes, como uns que a gente já vai falar, né? Até Chesterton, que eles criam em Deus. Então ele fala, como que essas pessoas tão inteligentes acreditam em Deus, né? Então isso começou a deixar muitas dúvidas na cabeça dele. E ele começou a então ter o primeiro contato aqui com esse George MacDonald, que era um cara muito inteligente, tinha livros muito legais, livros com muita sabedoria, né? E sempre livros que falavam de Deus, né? Então esse livro aqui foi o batismo da imaginação. A partir desse momento começa a iluminar um pouco as obras do C.S. Lewis, que estavam indo para um lado do oculto ali, uma coisa, né, uma coisa que não era de Deus, ele era ateu, então ele estava seguindo esse caminho. Só que ele conhece em 1916 essa pessoa que já começa
a dar um clique nele, né? Dúvidas surgem na mente dele. Vamos dar um salto de 1916, então, agora, para 1926, que foi quando ele conheceu Tolkien, né? E Tolkien dispensa apresentações, né? Tolkien, então, foi quem escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion, dentre outras obras aí conhecidas. Tolkien era católico e ele também influenciou muito C.S. Lewis, a vida do C.S. Lewis, os livros do C.S. Lewis, tanto que se você conhece Crônicas de Nárnia e se você lê O Hobbit, a gente consegue perceber ideias do Lewis no Hobbit e no Senhor dos Anéis, e também ideias do Tolkien nas Crônicas de Nárnia. Eles trocavam sabedorias e técnicas. Exatamente. Eles tinham um grupo dos Irklings, que era lá na Inglaterra, em Oxford, que era dos intelectuais lá, e eles trocavam muitas ideias, eles conversavam sobre as obras, então eles acabou que aconteceu uma fusão ali de ideias, de pensamentos, de coisas diferentes entre uma obra e outra, por isso que elas lembram um pouco sempre uma outra. Tolkien foi o melhor amigo da vida dele, né? Foi. Inclusive, eles se trocaram correspondência até o final da vida, até a morte mesmo, assim. Eles mantiveram contato, né? A gente pode ver que Lewis fez bastante amigos, então realmente ele deixou de lado essa parte da personalidade intrusiva dele e cresceu. Isso aí, ele cresceu, com certeza. E também eu acho interessante trazer aqui uma coisa para ver como que o pai dele teve uma influência assim um pouco negativa na infância. Em 1929, o Albert adoece e ele morre, assim, meio que em seguida. E o Lewis foi lá cuidar dele, né, nesse momento. E ele disse essa frase assim, ó: estou cuidando do leito quase indolor de uma pessoa que tenho pouca afeição. Assim, algumas coisas marcaram a vida dele. Vamos dar mais um salto aí de 2 anos para uma caminhada muito especial. Lendária. O perigo de passear e apreciar a natureza, né? Que Deus nos mostra. Mais tarde vocês vão entender do que a gente tá falando, né? Quando a gente começar a interpretação do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Então, essa caminhada foi dia 28 de setembro de 1931. E essa caminhada foi com o Tolkien, o amigo dele ali, que ele conheceu em 1926. Lewis e Hugo Dyson. Então, esses 3 tiveram essa caminhada de mais ou menos 2h30. Foi uma caminhada ao zoológico, apreciando a natureza, apreciando as coisas, né, que Deus criou. E no final da caminhada, resumindo tudo isso para vocês, para não ficar muito extenso, a frase que Lewis disse, que eu achei também muito interessante, porque não basta conhecer Deus, né, se a gente não conhecer o Filho dele também. Acabam de passar da crença em Deus para a crença definitiva em Cristo. Ai, que lindo isso, né? Então a gente tem esse resumo dessa caminhada aí. E também dá para comentar que em 1933, ele também escreve a sua primeira obra apologética, que é O Regresso do Peregrino. Então ali, ó, ele se converteu ao cristianismo, né? Em 28 de setembro de 1931. 2 anos depois, ele já escreve essa obra, O Regresso do Peregrino. Apesar de Lewis ser conhecido como o maior escritor cristão do século XX, foram suas palestras transmitidas pela BBC durante a Segunda Guerra Mundial que o popularizaram. A Inglaterra estava passando por um período muito difícil. Bombardeiros alemães eram constantes, rotineiros e principalmente aterrorizantes. Bombardear casas de pessoas inocentes era um golpe devastador na moral inglesa. Imagina acordar no meio da noite, com o barulho de sirenes, motores de avião e bombas, explosões e pessoas gritando. Realmente aterrorizante. E Lewis surgiu para reanimar os cidadãos ingleses. As pessoas normais que estavam aterrorizadas podiam ver Deus através de suas palestras. E isso deixou ele muito popular. E uma das coisas interessantes sobre a palavra de Lewis, e é Lewis, tá? Não é Lois, eu errei ali, era que Lewis era aceito em todas as religiões, porque ele não se posicionava muito sobre sua religião. Ele conseguia apaziguar qualquer crente em Deus com suas palestras. Assim como todos nesse mundo, C.S. Lewis teve um fim. No dia 22 de novembro de 1963, aos 64 anos de idade, C.S. Lewis morreu de um ataque cardíaco.